não sabia como começar essa palestra, e eu fiquei pensando, putz, como é que eu vou começar? Será que eu começo no começo? Será que eu já falo do meu trabalho? Então eu pensei, a minha infância foi muito tranquila. Com 2 anos eu já tinha quebrado um braço, eu perdi em torno de uns 30 comandos em ações entre os que eu botei fogo e os que eu explodi, e hoje eu tenho 40 pontos espalhados pelo corpo, inclusive um que caiu de uma carteira que caiu na minha cabeça. Então eu falei, putz, acho que é muito simples, acho que eu já vou começar da minha adolescência mesmo. Então, na minha adolescência, eu comecei, né, como todo adolescente, a gostar de rock, frequentei muito 92, bar do JR aqui, e eu nunca tinha dinheiro nem para ir nos shows e nem para ter um instrumento e tocar nas bandas. E eu percebi que, como fotógrafo, eu podia entrar de graça. Então, eu começava a pegar a câmera de amigo, às vezes de filme, às vezes a digital mesmo, e nisso eu ia combinando com as bandas. Então, eu vou fotografar, você deixa eu entrar de graça. E isso me levou, né, a escolher um curso. Eu sempre quis fazer arquitetura, mas eu descobri que tinha matemática, física e química, então eu fui para o design, né? E na faculdade eu aprendi 2 coisas, que eu não gostava de agência e que eu gostava muito de fotografia. E isso me ajudou muito em 2009, quando eu me formei, né, a começar a trilhar essa carreira de fotógrafo, né? Então, continuava não tendo dinheiro e nem tocava nada, e continuei com essa coisa de trocar o ingresso pelo show, e assim foi indo. Aqui é um pouco do meu trabalho aí nos shows espalhados por aí de Curitiba, né? E, né, foi aí que eu tive a minha primeira ideia, né, de uma exposição que se chamava Puta Merda, Faltou a Cabeça. Porque eu tinha muita foto, só que quase todas a cabeça não aparecia. E eu pensei, cara, ninguém nunca fez uma exposição de erros fotográficos, né? E foi aí que eu criei a primeira exposição de erros fotográficos e não de fotografias. E disso, eu me formei em 2009 e não queria trabalhar em agência, não sabia, estava meio perdido. Alguns amigos meus falaram, cara, a gente está abrindo uma loja numa casa, no Batel, a gente não tem dinheiro, está fazendo a obra a gente mesmo, vai ter pista de skate, estúdio de tatuagem e ninguém vai ganhar nada. Você quer trabalhar? Eu falei, beleza, estou dentro. Né? Então, a gente aí fez a reforma da casa, arranjou muito problema com o vizinho, aí o Satanás ali, nosso querido mascotinho. E nessa loja tinha muita gente que andava de bicicleta. Eu já tinha um pouco de conhecimento, né, de experiência, por causa dos pais da minha namorada, que pedalava, eu já gostava de bicicleta, só que eu também não tinha uma bicicleta. Então eu pensei, putz, vou guardar dinheiro e comprar uma bicicleta. E aí, quando eu fui comprar uma bicicleta, minha primeira câmera estragou, eu tive que escolher, ou eu compro uma câmera, ou eu compro uma bicicleta. Como eu não queria trabalhar em agência e ter uma bicicleta, eu acabei comprando uma câmera e fiquei sem a bicicleta, né? Mas aí eu comecei a fotografar bicicletas de amigos e comecei a perceber que eu gostava disso, de fotografar mesmo, de estar por trás, não estar na frente das lentes, né? E eu comecei a desenvolver essa coisa de fotografar ciclismo aqui em Curitiba e trazer uma linguagem nova, que ainda não era vista aqui, né? Que era você mostrar o outro lado do ciclismo. Gente registrando o esporte, tem muitos aí, tem muitos fotógrafos, né, de esportes, mas o background ali, a parte de trás, ninguém nunca vê, né? E aí eu comecei a trabalhar nisso. Comecei, então, a trabalhar com algumas marcas aqui do Brasil, né, tentando trazer uma linguagem um pouco mais de fora para cá, que o Brasil a gente ainda tem um pouco de atraso, né, em relação ao que está sendo feito lá fora e é feito aqui. E comecei a trabalhar com isso, comecei a gostar, comecei a aprender, e fui começando a ver que eu também podia contar histórias, não só registrar momentos, mas contar histórias. Então eu comecei a procurar. Esse é o Vitório, ele é um para-atleta, né? Ele não tem ele tem uma deficiência nas pernas. Então eu acompanhei ele na última Copa que teve aqui de paraciclismo em Curitiba e contei a história dele. E isso de contar histórias me levou a ser convidado por um site da Suécia chamado Velonode para falar sobre ciclismo no Brasil. Eu sou o único contribuidor do site da América do Sul e isso foi uma coisa assim que eu nunca imaginei fazer, né? Tipo, eu gostava de fotografar e não gostava de escrever, mas gostava de ler e acabei podendo juntar tudo isso. E eu percebi que eu podia levar isso para outros esportes que eram marginalizados, né? Principalmente as mulheres, né? Hoje em dia a mulher o esporte feminino é muito discriminado no Brasil ainda. Seja, futebol ainda é mais, mas outros. Então, a Silvia, que é uma boxeadora, e além de ser boxeadora, ela é árbitra de boxe. E eu comecei a trabalhar, né, essas histórias de outros esportes, seja na corrida, seja no triatlon, seja no futebol americano e até no fisiculturismo. Então eu consegui aplicar uma outra linguagem para esses esportes que eles não tinham essa consciência. E nisso eu comecei, nessas experiências, a perceber e mudar coisas na minha vida, né? Então eu percebi isso em Munique, eles surfam no Rio,
E essa foto eu tive que levar 4 banhos do surfista para poder tirar essa foto. Então eu comecei a ver, não, eu preciso ter persistência para conseguir as coisas que eu quero. Eu preciso, já que eu não consigo fazer, né, aquelas coisas que eu sempre sonho, eu tenho que ir por outros caminhos. Então eu levei 4 banhos deles para tirar essa foto, e estava 4 graus no dia, né? Nessa foto aí da triatleta da Luca, eu passei 8 horas dirigindo atrás dela a 20 km por hora, que era o treino dela de 180 km, né? E essas coisas foram me ajudando a criar novas coisas para a minha vida. E principalmente essa coisa do dirigir, né? Já que eu não posso pedalar, então eu acompanho. Tem um amigo meu aqui, o Diego, acompanhei ele esses dias atrás no treino dele. E essa coisa de dirigir acabou me ajudando, e não saber planejar direito as coisas. Eu fui visitar minha namorada na Alemanha, quando ela estava estudando, e a gente foi para a Itália, não planejou a viagem direito, não pegou nenhum hotel, foi numa época horrível, que era o final do inverno, então as estradas estavam fechadas e essas fotos me levaram para uma galeria de arte que eu fiz lá. Eu nunca imaginei isso. E essa minha linguagem nova me levou a trabalhar, por exemplo, com Marcelo Rosenbaum, no Piauí, num projeto super legal que ele tem chamado AGT. E hoje em dia eu acabei voltando para o design, trabalhando como consultor de uma nova marca aí que está saindo. E essa foto eu deixei para finalizar o meu slide, a minha apresentação, porque eu fiz essa foto que eu achei uma das melhores fotos que eu já fiz até hoje, quando eu fui fotografar um trabalho sobre café. E eu queria deixar isso para vocês, assim, que às vezes você não planeja as coisas na tua vida, às vezes você não pode fazer aquilo que você quer, mas você tem que aproveitar as oportunidades que vêm para você poder fazer o que você gosta mesmo. Obrigado a todos.